Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? O final de semana da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma quarta rodada aí extensa, né? Foi até segunda-feira e com muitos jogos interessantes. Uma rodada até que deu certa confusão com alguns desempenhos de algumas equipes, mas que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, tá? Aguenta aí um pouquinho que a gente já vai, a gente vai chegar nesse assunto. Meus amigos, vamos começar então pelo básico, né, cara? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa o seu like aqui se você gostar no final do vídeo. E é isso, né? Eu gosto muito de conversar com vocês nas opiniões, de debater com vocês sobre certas opiniões. Eu tô com uma leve dor de garganta, então já peço a desculpa para vocês aí sobre a voz, e se eu não conseguir falar muito. Também estou gravando esse vídeo de manhãzinha, né? Ontem eu acabei não passando tão bem, então peço desculpa a vocês em relação a isso. Estou gravando o mais cedo possível para esse vídeo ir ao ar o mais cedo possível também para vocês assistirem. Mas vamos começar pelo jogo de sábado, né? Os jogos de sábado, que foi o jogo entre Vasco e Criciúma, né? A grande goleada, o grande jogo dessa rodada, o grande destaque dessa rodada, né? Foi esse jogo entre Criciúma e Vasco, porque o Criciúma ganhou de 4-0 do Vasco em pleno São Januário. Não era um jogo que a gente esperava, né? O Criciúma a gente já vinha acompanhando os outros jogos, que era um time que sofria demais no segundo tempo, que tinha muita dificuldade no jogo, e nesse jogo em específico, o Criciúma fez 3 gols no segundo tempo. Claro que a gente tem que falar também da ótima partida do Bolasie, né, que fez um gol, destruiu a defesa do Vasco, muitos dribles, muitas jogadas bonitas, inclusive com uma assistência. Então vale a gente destacar isso também, uma boa partida do atacante, marcando a estreia dele do Campeonato Brasileiro pelo Criciúma, né? Então a gente consegue destacar essa partida também do Bolasie. E, cara, eu acho que é uma goleada muito mais fora do normal, não é corriqueira, não é uma coisa que vai acontecer ao longo do campeonato com o Vasco, porque o Vasco é uma equipe muito... Era, né? O Ramon Dias acabou sendo demitido depois desse jogo, mas o Vasco era uma equipe muito bem treinada, né? Muito bem preparada, estava fazendo uma temporada muito regular, óbvio que com alguns deslizes, mas eu acho que isso é normal, não dá pra gente esperar que o Vasco iria brigar por títulos esse ano, porque não é uma expectativa que eu tenho em relação ao Vasco. E o Criciúma, cara, eu acho que foi aquelas partidas onde deu tudo certo pro Criciúma e deu tudo errado pro Vasco, sabe? Tipo, o Criciúma não é esse time para golear, não é esse time que vai golear outras equipes do Campeonato Brasileiro, mas foi uma equipe que goleou o Vasco e conseguiu esse belo resultado fora de casa. Importante pro Criciúma, né, que ainda segue invicto no Brasileirão. Eu não tinha essa expectativa com o Criciúma, mas, cara, ainda tem 34 rodadas pela frente aí para ser disputadas ao longo do Brasileirão, e a gente precisa acompanhar, precisa analisar melhor e ter uma certa calma nesse sentido, porque, óbvio, que o Criciúma está bem, está fazendo seus pontos, isso é importante para uma briga contra o zona de rebaixamento, mas eu acho que vai ficar nisso, o Criciúma vai ficar brigando pela zona de rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro. O Atlético também goleou fora de casa o Cuiabá, né, por 3-0, onde o Cuiabá não jogou absolutamente nada, foi um jogo muito aquém do Cuiabá dentro de casa. E, cara, eu acho que foi muito bem dominado pelo Atlético, que é uma boa equipe, é uma grande equipe, e joga muito, cara. Tem jogadores ali que realmente decidem a parada, como o Scarpa e o Paulinho estão fazendo nos últimos jogos. O Hulk não jogou essa partida, né? Então ficou mesmo a cargo do Scarpa e também do Paulinho decidirem a parada. O Vargas fez o primeiro gol do jogo, depois o Scarpa num belo gol de falta, e o Paulinho de pênalti na reta final deu esse resultado de 3-0 pro Galo. Importante vitória também do Galo, vencer ali o Criciúma fora de casa. Também no sábado o Bahia venceu agora em casa, né, o Grêmio por 1-0 e marcou ali toda a polêmica com o Renato, né, essa coisa do Renato sair de campo, tirar o banco de reservas do campo. O Bahia já estava vencendo por 1-0 com o gol do Everaldo, a partida já estava encaminhando para o final, o Grêmio não estava desempenhando um bom papel ofensivo, não estava conseguindo criar suas jogadas, e isso estava sendo, sei lá, eu acho que o jogo ia acabar 1-0 de qualquer jeito, com ou sem Renato e sem reservas no banco. Só que tem a polêmica do jogo, né, que o delegado, né, o chefe de arbitragem da Bahia, Jailson de Freitas, alguma coisa assim, estava na beirada do campo, né, e não poderia estar. Né, não foi convidado, não tinha autorização nenhuma da CBF para estar na beirada do campo, mas estava lá e, de acordo com o Renato, estava interferindo nas decisões do árbitro de campo. Cara, eu acho que isso é muito grave, é uma acusação muito grave, eu acho que tem que ser assim analisado, e eu acho, pelo comportamento dos jogadores ali na beirada do campo, né, dos reservas, e também do próprio Renato, cara, alguma coisa assim deve ter acontecido, não dá
por um técnico renomado, respeitado como o Renato, ter esse tipo de comportamento e ser uma coisa gratuita, por ego. Eu acho que tem que se investigar, tem que ser analisado. E se isso for comprovado, e há fotos que realmente Jailson estava lá na beirada do campo, eu acho que ele tem que ser punido severamente, porque é um comportamento que a gente não via desde os anos 90, né? De árbitros invadindo, interferindo talvez em decisões do árbitro de campo. A última vez que a gente viu isso foi em 2018 no Campeonato Paulista. Até então nem tinha VAR e houve sim uma interferência externa ali dos jogadores. Do delegado da partida, nesse caso, em cima dos próprios companheiros que estavam ali em campo. Mas passando para o domingo, né, o Botafogo conseguiu vencer tranquilamente o Flamengo no Maracanã, tranquilamente porque o Flamengo não acertou o gol em nenhuma das suas finalizações. Né? Isso é muito grave, porque o Flamengo é uma equipe que a gente espera que seja ofensiva, que consiga envolver seu adversário, consiga criar suas oportunidades, e nesse jogo específico não conseguiu. Fazia, com esse dado específico, né, que o Flamengo não acertou o gol no jogo no Maracanã, fazia mais de 10 anos que isso não acontecia. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2014, quando o Flamengo passou o jogo inteiro sem finalizar no gol, sem acertar o gol. Né? Cara, eu acho que isso é muito grave, não é só para o jogo ser às 11 horas. O Flamengo vem sendo meio inoperante ofensivamente de algumas partidas, né? Fez o gol ali com o Vinha, mas teve o 0x0 com o Palmeiras no Allianz Parque. A equipe não jogou tão bem assim ofensivamente no Allianz, não jogou tão bem na Bolívia, e está devendo, né, esse grande futebol. Com o Tite, eu acho que o time não vai desempenhar isso. Eu acho que não é um técnico que vai extrair esse futebol mágico desses jogadores. Eu acho que não é característica do técnico que eles contrataram. O Tite é muito mais resultadista, digamos assim, de conseguir 1x0, 2x0, no máximo vão ter poucos jogos que o Flamengo vai golear ao longo do ano, e a torcida do Flamengo tem que estar preparada para isso. Agora, me estranha esse jogo terminar sem o Flamengo acertar uma finalização no gol. O segundo gol do Botafogo, né, o primeiro foi marcado por um belo gol do Luiz Henrique no começo do segundo tempo, e o segundo do Savarino no finalzinho na reta final do jogo. O segundo gol tem toda a polêmica, falaram que teve o Klaus errou. Eu acho um lance muito interpretativo. Até não é para aquela plataforma horrível, horrorosa, que só prejudica o futebol brasileiro, que é o Good Game lá do John Textor. Interfere nesse lance, porque é um lance interpretativo, cada árbitro vai dizer se foi falta ou não, cada pessoa vai analisar se foi falta ou não. Há o toque, mas eu acho o toque muito singelo, muito fraco, para todo esse escândalo do Fabrício Bruno de cair, de pedir falta, de falar pelo amor de Deus. Só que é uma falta que geralmente é marcada no futebol brasileiro, tanto que os jogadores de todos os times param, né? Os amplos jogadores param no lance, e aí é onde o Tietchan tem a inteligência de conseguir essa jogada, né? E conseguir o segundo gol do Botafogo. Mas, cara, esse segundo gol foi tão irrelevante, porque o Flamengo não estava jogando bem, não estava nesse momento do jogo encurralando o Botafogo. Foi um gol que foi só para sacramentar e encurtar um pouquinho o processo para a torcida do Botafogo sair como vencedora desse jogo. E o Flamengo, obviamente, desaponta demais com essa inoperância ofensiva da equipe. Né? O Flamengo está desapontando muito essa questão ofensiva, essa questão de criação de jogadas, de finalização. É uma equipe que não ainda despontou no futebol brasileiro ao longo do ano. Ganhou o Campeonato Carioca, mas é aquilo que eu falei já desde o começo, né? O Campeonato Carioca não ia ser parâmetro para a gente analisar esse Flamengo, sendo que nos jogos contra os times da Série A, Fluminense, Vasco e Botafogo, o time não jogou tão bem assim. Só o jogo contra o Fluminense, que realmente dominou o Fluminense, mas os outros dois jogos a equipe sofreu bastante para conseguir vencer o Botafogo com um gol no final, né, com a falha do Gatito, mas contra o Vasco a equipe ficou no 0x0. Cruzeiro e vitória 3x1 para o Cruzeiro, um bom jogo do Cruzeiro, envolveu a vitória, teve as melhores oportunidades. Se não fosse o gol contra do Lucas Silva, cara, ia deslanchar no jogo. Eu acho que o 3x0 era até justo para esse jogo aí do Domingão. Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes fizeram os gols do Cabuloso. Nota alta para esse jogo do Cruzeiro, talvez um dos melhores jogos do Cruzeiro no ano. Corinthians 3x0 no Fluminense, 2 gols do Wesley, 1 gol do Kaká. Um jogo que eu acho que marca ali, né, o fracasso, um dos fracassos ali do dinizismo. Foi realmente uma partida para esquecer do Diniz. Muitas falhas individuais e defensivas do time do Diniz, do Fluminense, que marcaram inclusive os 2 gols
do Wesley, né, no primeiro tempo. Eu acho que isso sacramenta a derrota do Fluminense nesse jogo. O Fluminense não estava bem também, não estava conseguindo dominar o Corinthians, estava muito lento para criar essas jogadas, demorando demais, pensando demais em qual decisão melhor tomar. Enfim, o Corinthians foi realmente melhor que o Fluminense nesse jogo. Não foi aquele melhor espetacular também, não foi um espetáculo de jogo do Corinthians, mas foi um espetáculo de show do Wesley. Foi bem o garoto, marcou 2 golaços e consegue ali dar essa vitória ao seu time dentro de casa. Óbvio que não é uma partida pra gente empolgar, né? O Corinthians, acho que o Corinthians precisa de mais provas do que essa contra o Fluminense, porque o Fluminense também não foi uma equipe que levou tanto perigo assim ao Corinthians, não foi uma trocação, foi realmente um domínio do Corinthians e um fracasso mesmo no modo de jogo do Diniz, que, como eu falo, né, prefere tanto sair jogando, que acaba perdendo a bola no seu setor defensivo e acaba tomando esses gols que tomou com o Wesley e pegando toda a defesa despreparada. Aqui, cara, a gente vai passar por uma sequência de 3 empates seguidos. Eu não vou analisar tanta questão tática, porque eu acho que é muito singela a diferença de um jogo para o outro, mas eu vou analisar essa questão de resultado de empate, tá? Fortaleza e Bragantino, o empate eu acho que fica bom para as duas equipes, né? O Fortaleza vai disputar a Copa do Brasil agora no meio de semana, o Bragantino também. E fica nesse empate ali, eu acho que tá de bom tamanho pelo que as duas equipes estão apresentando. Primeiro tempo muito pegado, muito bem disputado, no segundo tempo mais morno, fica nesse 1x1, tá de ótimo tamanho. Kevin Andrade fez o primeiro gol do Fortaleza e Eduardo Sacha fez o gol do Bragantino. 1x1 também para a Juventude e Atlético Paranaense, é que eu acho que o Atlético poderia ter tentado um pouco mais, porque no segundo tempo foi realmente melhor do que o Juventude. Se tivesse tentado um pouquinho mais depois do gol de empate, teria sim saído vitorioso esse duelo. Eric fez o gol do Juventude e Nicão, né, marcando ainda na sua reestreia pelo time do Atlético Paranaense, fez o gol de empate do Furacão. Aí um resultado que foi ruim para os mandantes, né? O Inter empatou em casa com o Atlético Goianiense, deu o primeiro ponto ao Atlético Goianiense no Brasileirão, né? Vale destacar isso. O Atlético não tinha pontuado ainda, tinha vindo de 2 derrotas, e consegue esse empate com o Inter fora de casa. Foi um bom empate com o Atlético Goianiense, né? Consegue finalmente pontuar e já faltam ali, se a gente for pegar a conta, né? Faltam 44 pontos para o time sair da zona de rebaixamento. Derek fez o primeiro gol do jogo pro Dragão e Borré aí marcando de novo, em 2 jogos seguidos marcando, né? Ele que passou por muitas críticas, voltou a marcar de novo aí com a camisa do Inter agora, dessa vez com a bola rolando, não de pênalti, marcando no Beira-Rio, dando esse empate aí pro Internacional. Como eu falei, né, um empate muito ruim, porque o Inter, como mandante, tinha a obrigação de vencer e desempenhar um bom futebol. Nesse jogo específico, a equipe não conseguiu ir bem. São Paulo 0, Palmeiras também 0, foi o jogo que encerrou a 4ª rodada nessa segunda-feira. Ficou nesse 0x0, foi um primeiro tempo muito morno, muito fraco, com poucas oportunidades e muita marcação, muitas faltas necessárias. E o que mudou no segundo tempo foi mesmo mais oportunidades e mais finalizações. O Palmeiras começou melhor, tendo as principais chances. Depois o São Paulo equilibrou um pouco, teve algumas oportunidades também. E aí no final do jogo foi uma trocação bem fraca, não vou dizer nem franca, né? Foi uma trocação fraca, dos times encontrando muitas dificuldades para criar suas oportunidades. E quando criavam era muito displicente nas finalizações. O Palmeiras foi levemente melhor que o São Paulo no segundo tempo, com as chances mais incisivas e mais perigosas. E o São Paulo realmente deixou o Palmeiras jogar no segundo tempo. E ainda com muitas dificuldades, tá? Principalmente com o Luciano. Eu acho que o Luciano está destoando muito do ataque do São Paulo, de desperdiçar chances, de estar desconectado da partida. Tá faltando, talvez seja a hora do Rames entrar como titular no São Paulo no lugar do Luciano, que isso aconteceu no segundo tempo. O Rames não apresentou nada de novo no jogo, mas já é um jogador ali para se pensar em entrar no lugar do Luciano, caso o atacante São Paulo esteja numa fase. É isso, meus queridos. Obrigado pela presença aqui nesse vídeo. Como eu falei, deixa o like, comenta, compartilha. Me ajude aí a ganhar relevância nessa plataforma tão corrida que é o YouTube. Vai ser muito importante para mim. Vai ser um realizador de sonhos. Se você me ajudar, você vai estar me ajudando a realizar sonhos. Não só de ter um canal no YouTube, mas de poder conversar com vocês de uma maneira que vocês entendam sobre futebol também. Trazer o que às vezes a gente acha que é tão complicado que é o futebol, uma linguagem mais popular, uma linguagem mais fácil. E é isso. Um abraço por Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.